Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Filosofia Política da Educação, Máquina de Guerra. Eu sou o Bruno e hoje eu inicio com mais um capítulo da série onde discutimos o clássico Democracia e Educação, a obra máxima do filósofo norte-americano John Dewey, publicada em 1916 e cuja edição nós estamos lendo aqui é de 1979. Bom, o que nós temos para hoje são os capítulos 11 e 12. O capítulo 11 é denominado Experiência e Pensamento e o capítulo 12, o ato de pensar e a educação. O que eu tenho a dizer sobre esses dois capítulos é que talvez pela primeira vez neste livro, e nós já estamos se aproximando da sua metade, o Dewey, ele está sendo agora, ele começa a ser muito direto nas suas definições conceituais. Porque até então, aqueles que estão acompanhando vão se lembrar que houve definições, por exemplo, de noções que são caras à área que nós convencionamos chamar de fundamentos da educação, como, por exemplo, educação, escola, ensino e o próprio conceito de democracia. Mas também, de uma maneira panorâmica, o Dewey tratou, por exemplo, da ideia de pensamento reflexivo. Ele fez algumas relações com a psicologia da educação, tratando, por exemplo, de racionalismo, empirismo, percustou a maneira a partir de qual os sujeitos aprendem e fez também, digamos, algumas críticas ao modelo educacional vigente. E para fazer essas críticas, ele tratou de apresentar alguns pensamentos pedagógicos históricos, principalmente o de Platão, o de Rousseau e o pensamento da escola do século XIX, presente de maneira concreta na pedagogia tradicional. Mas nesses dois capítulos que aqui nós estamos, ele se preocupa tão somente, e não é pouca coisa, de definir o que ele entende por pensamento e por experiência. E eu digo para vocês, ele faz essas definições sem rodeios, de uma forma sucinta, tanto que são dois capítulos rápidos, e que não deixa assim nenhuma margem para uma grande interpretação ou para grandes dúvidas sobre o que o Dewey entende por experiência e qual é que é a sua concepção sobre o que é o ato de pensar. Bem, sobre experiência, esse termo tão estereotipado nos dias atuais, bom, quando alguém fala foi uma experiência aquilo que eu vivi, quando o Dewey vai teorizar a experiência, ele vai colocar algo de uma maneira bem, como é que eu posso dizer, bem objetiva, que a experiência é nada mais, nada menos do que uma combinação entre uma atividade ativa e uma atividade passiva. Ou seja, quando eu ajo sobre algo e quando esse algo sobre o qual eu agi efetua consequências sobre a minha mente e o meu corpo, isso para o Dewey é denominado de
experiência. Ou seja, a experiência é uma combinação entre ações e as consequências que acontecem decorrentes dessas próprias ações. Parece simples? Talvez sim, mas talvez é porque o próprio autor ele explica isso de uma maneira que não deixa margem para dúvida. De modo que Dewey coloca uma experiência não é simplesmente uma ação que eu faço. Se é uma ação que não me modifica, seja numa ideia, numa reflexão, num comportamento, numa conduta, não foi experiência, certo? Por outro lado, e aí vem a primeira crítica à escolástica, uma teoria, ela não é experiência se não houve modificação do pensamento, se não houve modificação de conduta. Então, é por isso que não há aprendizagem de uma teoria se não houver experiência, certo? Tanto que o Dewey vai colocar, e eu acho isso bastante interessante, que ele diz que ninguém transfere uma ideia, ninguém transfere um conceito, ninguém transmite um pensamento para uma outra pessoa, como se acreditava em determinadas concepções de escola, que o professor apresenta o conceito e o aluno absorve. Por Dewey isso não acontece, né? Porque não há experiência, não houve interação com aquela ideia, certo? E não houve modificação daquilo que eu sabia a partir das interações e das ações que eu fiz sobre aquela determinada teoria ou conceito. Então, esse é o primeiro ponto. Não é por acaso que o Dewey vai dizer que às vezes uma única experiência, ele diz isso no capítulo 11, às vezes uma única experiência na escola, ela vale mais do que a exposição de inúmeras teorias, certo? E isso não é por acaso, porque o Dewey coloca que justamente o ato intelectual é fazer essa reflexão entre as nossas atividades, entre a nossa prática, com as consequências decorrentes delas, né? Inclusive, pensar sobre as consequências antes das próprias consequências se concretizarem. Então, se eu vou fazer determinada coisa, o autor vai colocar, eu tenho que prever o que vai acontecer se eu assim o fizer. E justamente essa previsão, essa antecipação de situações é que gera o poderoso ato reflexivo. E com isso a experiência já está acontecendo, antes mesmo da prática concreta. E claro, quando a prática concreta acontece, aí sim tem mais um elemento para poder significar o ato experienciado. Relembrando, inclusive, que não por acaso, significação é outro conceito muito visto até aqui. Nós vimos nos vídeos anteriores, no Democracia e Educação. Então, o que nós temos aqui, Dewey vai ampliando a sua análise, é definir o conceito de experiência, mas ao mesmo tempo discutir o que é refletir, certo? O que é refletir? E o que é o ato de pensar? Como isso se dá? Muito bem, o ato de reflexão, Dewey vai colocar dentro da perspectiva do experimento, o ato de reflexão é lançar uma hipótese mediante uma situação. É colocar algo em dúvida.
é prever o que pode acontecer diante de um cenário de incerteza. É fazer análise, é estabelecer observações, é propor caminhos, é explorar pistas, é elaborar hipóteses, é construir um plano, projetar perspectivas, tudo diante de um cenário de dúvida. Porque é muito bonita essa passagem, onde o Dewey coloca que é na dúvida que acontece o ato de pensar. Nesse ponto, a gente pode perceber como a incerteza, que é uma das bases do pensamento complexo de Edgar Morin, já havia sido valorizada como correia de transmissão do pensamento crítico, lá pelo Dewey. E, claro, o mesmo Dewey vai colocar que o pensamento talvez não seja algo tão agradável para alguns, porque pensar é pensar sobre cenários de certeza. E isso demanda um risco, e isso gera uma aventura. E nesse ponto, relembro o próprio Kant com a sua ideia de maioridade, ou seja, os perigos de pensar por si mesmo. Bom, então, aí o Dewey ele começa a fazer uma dobradinha, né, entre experiência e reflexão, o que gera uma nova definição, que é a de experiência reflexiva. O que para fins didáticos, eu pontuei aqui que uma experiência reflexiva, e aí em termos bem metodológicos, inclusive, ela tem quatro etapas que nada mais querem do que colocar o pensamento à prova a partir de problemas do mundo, certo? Então o Dewey, o que ele vai dizer? Que numa experiência reflexiva a gente coloca algo em dúvida, a gente, a partir do exame dessa dúvida, a gente faz várias considerações possíveis, né? A gente produz uma hipótese e a partir dessa hipótese nós executamos um projeto de interferência sobre determinada prática, determinado processo, determinada ideia, certo? Não precisa necessariamente ser instrumental, mas tem que colocar o pensamento sob risco, tem que colocar o pensamento à prova. Isso eu acho bastante interessante, porque gera impactos na escola. O Dewey prossegue dizendo que essa noção, essa maneira pela qual ele entende o ato de pensamento, demanda uma reforma pedagógica na escola. Porque ele vai colocar que a escola ela está preenchida por conhecimentos no currículo que são conhecimentos mortos, porque não possibilitam experiências reflexivas, não possibilitam que o pensamento seja posto em prática, faça relações com o mundo. Então o Dewey vai dizer, quase de uma maneira, quase como uma norma, ele coloca que o estágio inicial de toda a aprendizagem da escola deve partir de situações empíricas, certo? Então, o professor e a sua matéria, a mola propulsora, a alavanca é a realidade, é o mundo. Para alguns talvez seja óbvio. Será que era tão óbvio em 1916? Penso eu que não. E justamente nesse desenlace onde explicações acadêmicas são deixadas de lado, ou melhor dizendo, elas são colocadas num segundo plano, onde a prioridade é o mundo, são as experiências do mundo, talvez, metodologicamente falando, porque o Dewey
ele escreve para professores, levar problemas para a sala de aula é a forma a partir do qual a sua definição de pensamento, de experiência e de reflexão pode ser transposta para a sala de aula. Então hoje se fala muito metodologia de resolução de problemas. Há uma raiz disso. Não vou dizer que o ponto inaugural da resolução de problemas pela pedagogia está no Dewey, mas muito provavelmente ele foi um dos autores que mais tornou robusto esse método de ensino e aprendizagem. Então, tem que levar problemas para a sala de aula, segundo Dewey. Problemas que os alunos devem resolver. Mas não são aqueles problemas que muitas vezes aparecem no livro didático, cuja solução já está definida há muito tempo. Às vezes, num próprio parágrafo, que não raro os estudantes simplesmente copiam de uma página para outra. Não. São problemas que geram reflexão, que geram elaboração de projetos, que geram investigação, que muitas vezes não vão ser resolvidos ali, mas que colocaram o pensamento à prova e geraram reflexão. Isso é uma pedagogia de problemas. E que suscita um outro termo que eu gostei bastante, que é o de pensamento criador. Que onde o Dewey, já se aproximando ao final do capítulo 11, ou melhor, 12, ele vai dizer que um pensamento criador ele acontece justamente quando nós somos colocados diante de um problema. E isso não significa que as soluções têm que ser originais, fantasiosas, mas só o fato de com isso nós conseguirmos que alguém pense o que não havia sido pensado, ou não pense igual ao que os outros pensam, isso já é formidável. Uma experiência já aconteceu, portanto. Pois bem, para concluirmos, e o Dewey conclui, temos aqui a definição, então, de experiência, reflexão, experiência reflexiva, pensamento e resolução de problemas, que é provavelmente o grande legado desses dois capítulos, a pedagogia contemporânea. Está lá na Democracia e Educação. E também tem, mais uma vez aí nesse caso não é a primeira passagem da obra, onde o Dewey vai criticar a escola, a pedagogia tradicional e os modelos curriculares hegemônicos. Ele vai colocar não só uma transformação epistemológica, que é o caso aqui, né, uma transformação na teoria do conhecimento, que eu acho que é sim o grande tema desses dois capítulos, a teoria do conhecimento, mas ele vai dizer que a própria escola tem que se reestruturar, inclusive materialmente, onde ele vai dizer que é necessário mais brinquedos, jogos, laboratórios, metodologias novas, de modo que a escola consiga trazer o mundo para dentro dos seus arranjos. É isso sobre os capítulos 11 e 12 do Democracia e Educação. Voltaremos.